Bom, se você está pensando em estudar fora, você vai precisar escrever uma carta de motivação, muito provavelmente. Ela às vezes é chamada de essay também, ou de personal statement, que é a declaração pessoal. E às vezes dá um nervosinho para você escrever, mas não se preocupa que nesse vídeo a gente vai falar tudo o que você precisa saber para escrever uma ótima carta de motivação. Bom, se você quer estudar fora, você vai precisar daquele monte de documento, que é histórico escolar, diploma do ensino médio, carta de recomendação, certificado de proficiência de inglês, resultados de provas padronizadas e carta de motivação. A carta de motivação é o documento mais personalizável desse monte de documento que você vai precisar. Então, ela é uma ótima oportunidade para você colocar coisas que são boas sobre você, mas que não vão aparecer nesses outros documentos, especialmente características pessoais e qualidades imensuráveis e intangíveis que você tem, como habilidades de liderança e habilidades de comunicação e outras soft skills assim. Então primeiro a gente vai dar algumas dicas para você se programar e se planejar para escrever a sua carta de motivação e depois algumas dicas para você escrever mesmo, para você organizar o texto e colocar as ideias no papel. Bom, a primeira dica é pesquise muito. Uma boa carta de motivação precisa ser relacionada à universidade em que você quer estudar. Ou seja, você vai precisar explicar certinho porque aquela universidade é o lugar em que você tem que estudar. E para você poder fazer isso, você precisa saber muita coisa sobre aquela universidade. Então, entra no site da universidade, pesquisa lá a grade horária do curso, pesquisa quem são os professores, quais aulas que você vai ter. Você também pode pesquisar quais atividades extracurriculares, esportes ou clubes a universidade oferece que tem a ver com coisas que você faz. Então, se você conseguir usar esses elementos da universidade na sua carta de motivação, você vai ganhar pontos, provavelmente. Outra coisa, tem algumas universidades que deixam escrito lá no site delas algumas orientações do que elas esperam ver numa carta de motivação. Então, se elas deixarem isso escrito no site, é importante que você veja essas orientações e siga essas orientações, porque se você escrever uma carta que não tem nada a ver com o que eles esperam, eles já vão ver que você não fez a sua lição de casa. Também vale procurar pessoas que já estudaram na universidade em que você quer estudar ou que já fizeram aquele curso naquela universidade e entrar em contato com elas para perguntar o que elas escreveram na carta de motivação delas, porque afinal, se a estratégia deu certo para elas, deve dar certo para você também. Não que você precise escrever exatamente a mesma coisa, porque isso não vai funcionar, mas pelo menos você tem uma ideia melhor de o que uma carta de motivação de sucesso deve conter. A segunda dica importante para você é ser específico. Não é muito legal você falar que quer estudar naquela universidade porque ela é a melhor na área de ciências da computação. Por mais que ela seja a melhor na área de ciências da computação. O mais legal é você falar que quer estudar naquela universidade, por exemplo, porque ela é a melhor numa área de ciências da computação, tipo inteligência artificial aplicada a processamento de imagem. Ou alguma outra coisa aprofundada assim. Ou ainda porque o professor X, fulano de tal, dá aulas ou faz pesquisa naquela universidade e é um cara cujo trabalho você já conhece, admira e com quem você gostaria de estudar ou fazer pesquisa. Quando você é mais específico desse jeito, você está mostrando para a universidade que você está interessado nela e que você já conhece bastante coisa sobre ela. E você também está mostrando que as coisas que você conhece sobre aquela universidade fazem sentido com a trajetória pessoal, profissional, acadêmica que você pretende ter. E o comitê de admissão vai perceber que faz sentido que você estude lá. Bom, a terceira dica que a gente tem para vocês é ter um objetivo bem claro na sua carta de motivação. Se alguém te perguntar por que você quer estudar em Harvard, a sua resposta não pode ser é porque Harvard é muito legal. O ideal é que você tenha um objetivo pessoal, ou profissional, ou acadêmico, que você quer atingir no longo prazo, e que essa universidade para a qual você está se candidatando seja um meio para você alcançar esse objetivo. Então, nesse momento, você precisa fazer algumas perguntas profundas, do tipo, por que eu quero estudar? Ou o que eu pretendo atingir na minha vida? Com base nessas respostas, você vai contar na sua carta de motivação como o seu tempo naquela universidade vai ajudar você a atingir esses objetivos. É importante você mostrar também que esse seu objetivo não é um objetivo meramente egoísta, tá? Você só falar na sua carta de motivação que você quer estudar naquela universidade porque você vai estudar lá, depois você vai arrumar um emprego e ganhar muito dinheiro e ficar rico, tá? Primeiro porque isso é sem graça, sabe? É feio. Não faça isso. E segundo porque essas universidades, especialmente as mais competitivas, elas são extremamente seletivas e elas sabem que as pessoas que estudarem nelas vão ter mais chances de crescer socioeconomicamente no futuro. E elas não querem escolher só um aluno que vai crescer sozinho, elas vão buscar
trazer pessoas que, ao crescerem, vão levar junto com elas as pessoas no entorno e a comunidade delas junto. Então é importante você mostrar que esse seu objetivo pessoal não é meramente egoísta, mas que o seu desenvolvimento pessoal vai trazer benefícios para a sua comunidade. Outro ponto que é importante você lembrar, que é a quarta dica que a gente dá, é que a carta de motivação é só um dos documentos da sua candidatura e que tem outros documentos também. Então é importante que você pense na carta de motivação como um complemento a esses outros documentos e não use ela só para repetir coisas que esses outros documentos já vão falar. Então, por exemplo, se você vai estudar ciências da computação, não adianta você usar a carta de motivação para falar que você sempre tirou 10 em todas as aulas de matemática que você já teve, porque isso o seu histórico escolar já vai mostrar. Mas você pode, na carta de motivação, contar, por exemplo, que você conseguiu usar a programação para resolver um problema da sua escola, por exemplo. Ou que depois que você aprendeu programação, você começou a ver as coisas de outro jeito, você se interessou por outra coisa, como exemplo, música ou arte, e que a programação contribuiu positivamente para sua vida. Essa ideia de você usar a carta de motivação para falar de coisas que não aparecem no resto da candidatura nos leva à nossa quinta dica, que é falar sobre atividades extracurriculares. As atividades extracurriculares não costumam aparecer no resto da sua candidatura e elas têm também a vantagem de você mostrar você para o comitê de seleção como uma pessoa completa e não só como um monte de notas e números nos papéis lá. Se você pratica alguma arte marcial, ou se você sabe tocar algum instrumento, ou se você faz trabalho voluntário, não deixe de falar sobre isso na sua carta de motivação, é importante. Você ainda ganha pontos bônus se você conseguir relacionar a sua atividade extracurricular à universidade em que você vai estudar. Então, por exemplo, vamos supor que você pratica hipismo. E aí você descobre que a universidade em que você quer estudar tem um clube de hipismo, ou tem uma hípica perto de onde ela fica. Você pode citar isso na sua carta de motivação também como um fator positivo. Você pode falar, eu gosto muito de praticar hipismo, e eu sei que vocês têm um clube de hipismo, então eu fico feliz de saber que eu vou poder continuar praticando essa atividade, que é tão importante pra mim, que eu gosto tanto. Eu não dei o exemplo do hipismo à toa. Eu escolhi uma atividade extracurricular meio incomum justamente porque ela faz sentido com a sexta dica, que é você ser original e mostrar a sua originalidade na sua carta de motivação. A carta de motivação é uma das únicas oportunidades que você tem de se destacar dos outros candidatos de uma maneira que não seja só as suas notas. Aí você pode fazer isso de várias maneiras e uma delas é você falar das suas atividades extracurriculares. Outra delas é você contar alguma história da sua vida, sobre como você demonstrou liderança em alguma atividade que você fez, pode ser da escola, pode ser de trabalho, enfim. Outra delas é você contar uma história pessoal sobre como você superou algum momento difícil da sua vida e o que essa superação significou para você. E não tem problema ser uma coisa pessoal, tá? Por mais que seja um pouco... Você não precisa contar toda a sua vida também. Mas você dar um toque pessoal à sua carta de motivação é uma maneira de você se mostrar como pessoa também. E esse também é um dos objetivos da carta, então é importante. Bom, com essas dicas você já deve conseguir planejar muito bem a sua carta de motivação e agora a gente vai dar algumas dicas mais práticas sobre o texto, ou seja, não é o que você deve escrever, mas como você deve escrever. Muita gente fica em dúvida de como começar a carta de motivação. Aí uma dica é você começar indo direto ao ponto mesmo, falando: meu nome é fulano, eu tô me candidatando ao curso tal, da universidade tal, porque eu gostaria de atingir tal coisa na minha vida. E aí citar alguns dos pontos que você vai falar ao longo da carta. A ideia nesse caso é você pegar o primeiro parágrafo da sua carta de motivação e fazer com que ele seja mais ou menos um trailer de tudo que você vai se aprofundar nos próximos parágrafos. A carta de motivação tem que falar várias coisas positivas que você tem, mas não é só você ir jogando características positivas que você tem uma atrás da outra. Você precisa falar sobre elas em algum tipo de ordem. E aí pode ser ordem cronológica mesmo. Você pode começar falando sobre como você se interessou por algum tema quando você estava no ensino fundamental, e aí foi para o ensino médio, se aprofundou nisso, fez alguma atividade extracurricular relacionada a isso, e agora está querendo estudar isso na universidade. Mas também não precisa ser em ordem cronológica, pode ser em alguma ordem que as coisas tenham acontecido e que faça sentido. Então, por exemplo, se você quer estudar astronomia, você pode contar que um dia você foi participar de uma saída para observar o céu noturno e que aí a partir desse dia você começou a ver a matéria de física com outros olhos e começou a estudar mais isso em física e foi participar de uma Olimpíada de Física e que agora você quer estudar astronomia na universidade. Uma ideia interessante é você listar primeiro todos os pontos que você quer falar na sua carta e aí depois escrever para ver se cabe ou não cabe. Se não couber tudo, aí você vai cortando os pontos menos importantes e deixando só os mais importantes. Provavelmente vai precisar fazer algumas versões e alguns rascunhos antes de chegar numa carta de motivação com a qual você esteja satisfeito.
E é importante que você peça para outras pessoas lerem essas cartas de motivação para darem uma opinião sincera sobre o que elas estão achando dessas cartas. Então, se você tem um professor de confiança ou algum orientador pedagógico do seu colégio, ou se você conhece alguém que já foi aceito nessa universidade, que quebraria esse galho para você, manda eles lerem a sua carta de motivação, porque eles vão poder te dar uma opinião sincera e valiosa sobre ela. Também é importante que outra pessoa leia a sua carta de motivação para ver se ela tem erros de digitação ou de ortografia, porque é importante que o texto da sua carta de motivação esteja impecável. Se tiver algum errinho de digitação ou alguma palavra escrito estranho, isso mostra muito ou descuido, ou desinteresse, ou desatenção na sua carta de motivação e, obviamente, você não quer que o comitê de seleção da universidade tenha essa impressão de você. Você também vai ter que escrever essa carta de motivação, provavelmente, numa língua estrangeira. Então, é bom ter outra pessoa te dando uma opinião sobre como está o seu nível de domínio dessa língua. Agora, se você acha que você manda muito bem naquela língua, então aproveita e gasta seu vocabulário, porque a carta de motivação é outro ponto em que o seu domínio da língua vai ser avaliado. E se você tiver lido alguma passagem de algum livro legal naquela língua que você queira citar, você pode também. Isso, inclusive, vai te dar pontos por mostrar que você tem cultura e um pouco de personalidade. Bom, pessoal, escrever carta de motivação é difícil mesmo, dá nervoso mesmo, mas não se preocupa que vai dar tudo certo. Aproveite e segue as nossas dicas, toma cuidado na hora de escrever seu texto, pede para outras pessoas lerem e, se tudo der certo, ano que vem você está estudando fora, legal? Se você curtiu esse vídeo, aproveite e clica aqui no joinha para deixar seu like e aproveite e se inscreve no nosso canal que a gente sempre posta coisas para ajudar na sua candidatura. Então logo logo vai ter outro vídeo com mais dicas para você se candidatar para estudar fora. Obrigado, gente. Beijos. Tchau, tchau.